Existem inúmeras histórias estranhas na internet, muitas delas nos cantos mais escuros onde muitos nem olham. De vez em quando, nos deparamos com uma história incrível, completamente bizarra e surpreendente, que parece ser sem dúvida um roteiro de filme de ficção científica. E esta é certamente uma delas. John Smith nasceu em 1941. Filho de uma família com longa tradição militar, sonhava em ser piloto desde a mais tenra infância. O sonho foi realizado com bastante facilidade. Depois da escola, um menino trabalhador e determinado foi para o Colégio Militar da Força Aérea dos Estados Unidos em 1960 e se formou com notas muito boas. Logo surgiu a oportunidade de mostrar as suas habilidades em combate, e o jovem piloto foi enviado para o Vietnã. E não muito tempo depois, recebeu a sua medalha de serviço do Vietnã. É verdade que as fofocas diziam que essa condecoração era concedida a quem tivesse feito pelo menos uma surtida em combate, mas John Smith tinha planos mais ambiciosos. Voando por 10 anos, mais de 9.000 horas, ele decidiu solicitar a admissão ao destacamento de astronautas. Tornou-se uma espécie de limpador especial. A essência de sua atividade era limpar o espaço próximo à Terra de muitos fragmentos de foguetes, satélites desativados e outros detritos espaciais. Sem dúvida, ele considerava isso um orgulho, sem contar que gostava de viajar dezenas de vezes ao espaço. Após o fim do programa lunar Apollo, a administração do presidente Reagan introduziu o programa SOI em um futuro muito próximo. Foi planejado implantar no espaço próximo à Terra todo um complexo de veículos espaciais projetados para detectar e destruir mísseis balísticos e ogivas de um inimigo em potencial. Aparentemente, John Smith e seus colegas, entre outras coisas, foram forçados a experimentar meios que poderiam ser usados para trabalhos mais sérios, incluindo a destruição de satélites espiões estrangeiros. Independentemente disso, Smith foi para o final e embarcou em uma nova missão, liderada pelo Pentágono. Nos primeiros 3 dias de voo foi normal, mas depois o sistema de manobra e orientação da espaçonave falhou. Assim, a nave e seu piloto estavam na área dos cinturões de radiação. Como se sabe, afeta negativamente não apenas o corpo, mas também a eletrônica. A NASA tentou salvar o astronauta lançando uma missão de resgate, mas de repente a conexão com Smith foi quebrada. Em meio ao caos, ninguém prestou atenção ao fato de que, junto com os sinais de Smith, um barulho estranho foi ouvido. Só então os especialistas, analisando os registros feitos, sugeriram que a fonte desses sons estava em algum lugar próximo à constelação do Triângulo. O Triângulo é uma constelação do hemisfério celestial norte. A mesma radiação, altamente ativa durante o voo de Smith, eventualmente começou a desaparecer. Depois desapareceu completamente. Depois do que aconteceu no espaço por alguns dias, todos os técnicos da NASA ficaram em choque. Rapidamente, as autoridades ordenaram rigorosamente a todos os trabalhadores, sob a ameaça de demissão imediata, que esquecessem a tragédia cósmica que havia ocorrido, como se nunca tivesse acontecido. Nesse caso, o lançamento da espaçonave pilotada por Smith foi anotado na documentação simplesmente como uma falha, e o astronauta foi dispensado como resultado de um acidente de voo durante um treinamento. O pessoal das Forças Militares Especiais é uma esfera absolutamente secreta, e ninguém estava preocupado com essa história e que fosse divulgada. Poderia ter terminado nisto, se não tivesse havido uma dramática reviravolta nos acontecimentos. Um terremoto abalou a NASA no final de 2000. A nave satélite americana perdida foi repentinamente descoberta acidentalmente. Um astrônomo amador das Ilhas Fiji registrou um corpo cósmico desconhecido em uma órbita a 480 km de altura e relatou à Agência Espacial dos Estados Unidos. Especialistas da agência enviaram seus radares para a área específica. Então, vasculharam os arquivos e concluíram que a nave de Smith, uma vez desaparecida, ressurgiu da inexistência. Embora a espaçonave ainda não
tenha respondido aos pedidos de rádio, a NASA decidiu aproveitar o fato de que o objeto ter descido a uma altura aceitável e tentou removê-lo de órbita. No início de 2001, esta operação foi realizada durante o próximo voo do ônibus espacial Endeavour. Fixando a carga no compartimento de transporte, o Endeavour pousou com segurança. E quando o achado foi descoberto, descobriu-se que Smith ainda estava na nave, vivo, mas sem consciência, já que a temperatura interna estava próxima do zero absoluto. Quando a temperatura começou a aumentar gradativamente, um dos especialistas detectou que o astronauta parece estar dando sinais de vida. Especialistas em medicina criogênica pediram ajuda urgentemente. Gradualmente, o astronauta conseguiu reviver, e então descobriu-se que a pessoa que voltou à Terra não era John Smith. As primeiras suspeitas surgiram depois que os médicos da NASA e especialistas de um dos principais hospitais militares dos Estados Unidos verificaram a condição do paciente com seu histórico médico e imediatamente revelou estranhas diferenças. Por exemplo, muito poucas pessoas sabem que o coração humano, na maioria dos casos, não está localizado à esquerda, como se acredita, mas praticamente no centro do peito, com apenas parcialmente deslocado para a esquerda. Às vezes, há pessoas que têm seus corações desviados para a direita, e tal anomalia, como regra, não leva à deterioração da saúde e do bem-estar. E Smith tinha o coração assim. Porém, no presente paciente, o coração apresentava um deslocamento habitual para a esquerda. Além disso, nos registros médicos de Smith havia sinais de costelas quebradas, sustentadas quando crianças. No paciente que chegou do espaço, todas as costelas que estavam impecáveis. Ele também tinha várias pintas na pele bastante grandes, no entanto, o astronauta recém-chegado não mostrou nenhuma. Bem, pode ser pequenas coisas que ainda não podem ser explicadas, mas aqui estão os dados sobre as capacidades intelectuais do indivíduo em questão. O Smith original teve dificuldades com matemática e o astronauta que retornou conseguiu calcular raízes cúbicas de 18 dígitos. Em particular, verificou-se que o caderno pessoal do astronauta, que é entregue a todos antes do voo, restava apenas metade das 100 folhas, e de 50 páginas tinham 24 pequenos símbolos estranhos, não lembrando nem hieróglifos orientais, nem letras ideográficas antigas, nem letras de qualquer alfabeto moderno. Em geral, os especialistas tinham uma hipótese. John Smith não retornou à Terra, mas uma espécie de criatura humana que responde a esse nome e substituiu o verdadeiro astronauta. Esse incidente foi cuidadosamente classificado, mas enquanto as autoridades decidiram o que fazer, o astronauta desapareceu misteriosamente. Ninguém ouviu sair do complexo vigiado. Os guardas não viram ninguém sair da base protegida. No entanto, o fato permanece. O caso John Smith ainda está muito presente na própria NASA. O Departamento Militar dos Estados Unidos não respondeu aos relatos da mídia sobre o astronauta. Existe a possibilidade que seja uma simples lenda da internet, mas também é verdade que às vezes a realidade é mais estranha e misteriosa que a ficção.